Olá, este é o Dr. Todd Grande. A pergunta de hoje é: posso analisar o caso de Venus e Doug Stewart? Lembro que não estou diagnosticando ninguém, apenas especulando sobre o que poderia estar ocorrendo em uma situação como esta. Se gostar do vídeo, por favor, curta, inscreva-se no canal e considere me apoiar no Patreon. Deixarei o link para o Patreon na descrição do vídeo. Analisarei o contexto do caso, passarei para a linha do tempo do crime e, em seguida, oferecerei minha análise. Venus Stewart nasceu em 4 de agosto de 1977, em Coldwater, Michigan. Ela morava com seu pai, Larry, e sua mãe, Therese. Após se formar no ensino médio, Venus obteve um diploma de bacharel e sonhava em trabalhar na aplicação da lei. Em 2002, ela conheceu Douglas Harry Stewart, aproximadamente 4 anos mais novo que ela. Ele era conhecido pelo nome Doug. O casal se envolveu romanticamente e se casou rapidamente, o que preocupou alguns membros da família de Venus. Doug serviu nos Marines até 2003, quando saiu devido à preocupação de Venus com a possibilidade dele morrer em serviço. O casal se mudou para uma casa em Schoolcraft, Michigan, que fica a cerca de 44 milhas a oeste de Coldwater. Venus trabalhava no setor de fraude de um banco. Doug trabalhava para os restaurantes Applebee's e Pizza Hut. Até 2006, o casal tinha 2 filhas. Venus ganhava mais que Doug, então ele cuidava das filhas em casa enquanto ela continuava trabalhando. Doug gastava muito tempo jogando Xbox. O casal tinha um relacionamento volátil e não parecia ter nenhum plano claro sobre a direção para suas vidas. Venus achou que uma grande mudança seria bom para a família. Ela buscava o lugar ideal. Finalmente, ela decidiu que a família deveria se mudar para Newport News, Virgínia, porque era perto do parque de aventuras com tema europeu, Busch Gardens, Williamsburg. Newport News tem reputação de ter desafios com a criminalidade. Parece um lugar incomum para escolher se alguém está em busca de uma utopia. A família morava em um apartamento e Doug trabalhou como caminhoneiro. O relacionamento entre Venus e Doug não melhorou. Em fevereiro de 2010, Venus pegou suas filhas e dirigiu 1.183 quilômetros até Cologne, Michigan, onde seus pais moravam. Doug, confuso com a partida dela, foi à polícia denunciá-la como desaparecida. Disseram-lhe que ela havia partido e não tinha planos de voltar. A distância entre eles era tão grande como se Venus vivesse em Marte. Pouco tempo depois, Venus ganhou a custódia de suas 2 filhas, mas Doug continuou a lutar pela custódia. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Em 26 de abril de 2010, o pai de Venus, Larry, ligou para o 911 e disse que sua filha estava desaparecida. Sua mãe, Therese, a viu pela última vez por volta das 6 da manhã. Por volta das 8 da manhã, Larry foi acordado pelas 2 filhas de Venus, brincando sozinhas. O veículo de Venus ainda estava na frente, e sua bolsa, chaves e telefone estavam dentro de casa. Eis o que a polícia descobriu ao longo da investigação. A entrada de cascalho para a casa estava perturbada, indicando sinais de luta. Um elástico de cabelo rosa e a embalagem vazia de uma lona foram encontrados. Doug era o suspeito óbvio. A polícia o contatou naquela noite. Ele explicou a eles que durante o tempo do desaparecimento, ele estava no escritório de seu advogado na Virgínia, fazendo um pagamento para a disputa de custódia em andamento. Doug disse que o advogado não estava lá, mas 2 secretárias o viram deixar o pagamento. Os investigadores falaram com as secretárias, que confirmaram que Doug havia passado pelo escritório e fez um pagamento naquele dia. A confirmação do álibi de Doug não desencorajou a polícia a investigá-lo como suspeito. Eles ainda desconfiavam muito de Doug. Eles foram ao seu apartamento em Newport News e confiscaram seus computadores. Doug foi cooperativo. Ele explicou à polícia que pensava que Venus simplesmente fugiu. Quando a polícia revistou a caminhonete de Doug, eles encontraram um recibo de uma loja Walmart em Van Wert, Ohio, que fica a cerca de 2 horas ao sul de Cologne, Michigan. Van Wert está em uma das rotas que uma pessoa poderia pegar se estivesse dirigindo de Newport News para Cologne. O recibo era de uma pá, luvas, um chapéu e uma lona. A lona correspondia ao pacote encontrado fora da casa onde Venus estava hospedada quando desapareceu. O vídeo de vigilância do Walmart mostrou Doug comprando os itens no dia 25 de abril de 2010, um dia antes do desaparecimento de Venus. Um funcionário da loja se lembrou de Doug.
Ela indicou que antes de fazer a compra, ele perguntou se a loja vendia cal. Este é um pedido curioso, considerando que existe uma crença popular de que a cal acelera a decomposição de corpos humanos. Na realidade, estudos mostraram que, na verdade, ela retarda a decomposição, embora reduza o odor. Os investigadores decidiram analisar melhor o álibi do Doug. As secretárias do escritório de advocacia foram reentrevistadas. Elas disseram aos oficiais que Doug entrou no escritório usando um boné de beisebol e óculos escuros. Ele também usava um capuz sobre a cabeça. Ele nunca fez contato visual, não fez conversa fiada e saiu sem o seu recibo. Após refletirem, as secretárias notaram que não tinham certeza se a pessoa que viram era realmente Doug Stewart. A polícia se perguntou se Doug havia conspirado com alguém para se passar por ele a fim de estabelecer um álibi. Ao examinar os registros telefônicos de Doug, eles descobriram que ele fez várias ligações para um homem de 20 anos chamado Rick Spencer, que morava em Byre, Delaware. Isso fica a cerca de 4 horas e meia ao norte de Newport News. Ambos os homens desligaram seus celulares antes de Venus desaparecer e os reativaram depois. A polícia foi a Delaware e entrevistou Rick Spencer. Após negar irregularidades, ele confessou um crime. Aqui está o que Rick disse aos oficiais. Rick conheceu Doug online em 2008, quando jogavam Xbox Live. Em 1º de abril de 2010, Rick visitou o apartamento de Doug em Newport News, na Virgínia, e ficou lá por alguns dias. Isso era apenas para ser uma férias para Rick, uma maneira de se divertir e passar o tempo com seu amigo. No 4º dia da visita, Doug mencionou a Rick que sua esposa, Venus, era um perigo para suas filhas. Ele precisava que Rick se passasse por ele para fornecer um álibi, enquanto Doug dirigia até Michigan e assassinava sua esposa. Rick recusou a oferta generosa de Doug para ser seu cúmplice. No entanto, Doug continuou adicionando mais detalhes sobre quão perigosa era sua esposa. Ele até mencionou que Venus tentou estrangular uma de suas filhas. Com essa revelação, Rick cedeu e decidiu ajudar no plano de assassinato. Neste ponto, Doug ofereceu a Rick um curso intensivo sobre como se tornar um mestre do crime. Ele ensinou a Rick um golpe de estrangulamento para matar Venus e o aconselhou a ficar atento às câmeras de vigilância. Rick voltou para Delaware para esperar mais instruções. Em 15 de abril de 2010, os homens se encontraram em Bethesda, Maryland, onde Doug deu a Rick itens necessários para se passar por ele. Por exemplo, roupas, seu cartão de crédito, chaves e um celular. Rick deveria ficar no apartamento de Doug usando suas roupas e usar seu cartão de crédito. Rick dirigia para a Virgínia, enquanto Doug ia para Michigan planejando um assassinato. Ele evitou pedágios e pagou gasolina em dinheiro. Para criar um álibi, Rick usou o cartão de crédito de Doug para comprar comida no Wendy's. Doug abandonou a missão de assassinar sua esposa no dia seguinte, 16 de abril, porque foi parado pela polícia em Ohio por volta das 4h30 da manhã. Ele foi acusado de zigue-zaguear entre as faixas. Doug notou que agora havia um registro dele em Ohio. Portanto, se ele prosseguisse com o assassinato, seria fácil pegá-lo. Quando Doug retornou a Newport News, Rick disse a ele que não iria mais ajudá-lo em seu plano de assassinato. Doug respondeu ameaçando matar todos na casa onde Venus estava morando. Rick mudou de ideia e concordou em ajudar. Os homens tentaram novamente em 25 de abril de 2010. Doug dirigiu até Cologne, Michigan, e esperou perto da casa onde Venus morava. Em 26 de abril, ele ligou para Rick em um telefone descartável, dizendo que era hora de deixar o apartamento e começar a criar o álibi. Rick deixou o apartamento, foi ao escritório de advocacia e fez um pagamento. Mais tarde, Doug ligou dizendo que matou a esposa após fingir ser carteiro para atraí-la para fora de casa. Doug Stewart foi preso e acusado de homicídio premeditado de 1º grau e conspiração. Posteriormente, a impressão digital de Doug foi achada no pacote de lona deixado na residência de Venus. Rick testemunhou contra Doug no julgamento de homicídio. Em 1º de março de 2011, Doug Stewart foi condenado em ambas as acusações. No mês seguinte, ele foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Como parte de seu acordo de confissão, Rick pôde se declarar culpado de conspiração para cometer homicídio culposo. Ele foi condenado a 1 ano de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Rick foi libertado em março de 2012.
Embora Doug tenha sido condenado e sentenciado à prisão perpétua, o corpo de Venus nunca foi recuperado. A polícia falou com Doug em 2011 e tentou convencê-lo a revelar a localização do corpo de Venus, mas Doug continuou a manter sua inocência. Eles voltaram em 2018 e tentaram novamente persuadir Doug. Falando em hipóteses, Doug deu à polícia uma lista de coisas que ele queria em troca de sua cooperação. Por exemplo, quando seus pais faleceram, ele queria permissão para ir aos funerais. Doug desejava permissão para entrar em um programa de treinamento canino e para dar aulas. E, finalmente, ele queria um Xbox para unidade. Os funcionários da prisão aceitaram as condições de Doug. Eles já conseguiriam um Xbox para a unidade, então esse pedido era irrelevante. Doug confessou ser o assassino e indicou à polícia uma área de mata onde enterrou o corpo da esposa Venus. Os restos dela foram encontrados em 22 de outubro de 2018. Agora, passando para a minha análise, aqui estão os pontos que se destacaram para mim neste caso. Item número 1. Após anos proclamando inocência, Doug confessou o assassinato. Ele confessou ter atacado a esposa, estrangulando-a. Quando Venus ficou inconsciente, ele a colocou em sua caminhonete. Ele dirigiu até uma área florestal. Ela acordou e eles tiveram uma conversa. Venus fez uma declaração que irritou Doug, então ele a matou. Doug disse à mídia sobre o assassinato: "Você se lembra de tudo?" "Eu me lembro dos cheiros, de tudo. Eu penso em cada segundo." Fim de citação. Ele também disse: "Quando eu te contar a história, vai me transformar em um monstro." Estou bem com isso porque era assim que eu era há 8 anos. A história vai me fazer parecer ruim. Eu era miserável, frio e calculista. Fim de citação. Segundo, Doug acreditava ser um mestre do crime capaz de se safar facilmente de um assassinato. Contudo, ele cometeu vários erros. Doug comprou seu telefone descartável com cartão de crédito, o que o conectou ao aparelho. A polícia localizou o telefone a poucos quilômetros da casa onde Venus estava hospedada em Michigan. Doug entrou no Walmart em Ohio usando shorts quando estava frio lá fora. Ele solicitou cal, um químico ocasionalmente utilizado para se livrar de cadáveres. Doug recrutou a ajuda de um jovem conspirador com quem ele tinha conexão através de registros telefônicos. Doug não abandonou permanentemente seu plano de assassinato após ser parado em Ohio, embora ele tenha adiado, e ele deixou o pacote de lona contendo sua impressão digital na cena do crime. Item número 3. Algumas pessoas acham que Rick recebeu um acordo de confissão muito generoso, dado seu envolvimento no caso. Rick sabia que Doug pretendia matar Venus. Não era como se ele acreditasse que Doug estava indo para Michigan para espioná-la, surpreendê-la com flores ou se envolver em alguma outra atividade não letal. Se Rick tivesse contatado a polícia quando Doug o abordou, poderia ter evitado o assassinato de Venus. Acho que Michigan estava em uma situação complicada. Rick poderia ter sido condenado por algo muito mais sério, mas precisavam do depoimento dele contra Doug. O papel de Rick se restringia a ajudar com o álibi. Isso ainda é conspiração, mas há a sensação de que Rick realmente não era um infrator hardcore. Considerando o envolvimento e cooperação de Rick, o acordo de confissão foi aceitável. Item número 4. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Doug Stewart era egocêntrico, impulsivo, irresponsável, preguiçoso, vingativo, imaturo, frio, insensível, violento, manipulador, enganador, acreditava falsamente que era especial e tinha um senso de direito. Ele jogava Xbox frequentemente. Rick disse que Doug jogava com ele de 6 a 7 horas por dia. Quando Venus deixou Doug, ele decidiu matá-la. Doug estava extremamente confiante em sua capacidade de escapar das consequências deste assassinato. O plano de fazer Rick se passar por ele quase deu certo, mas Doug errou muito. Condenado por assassinato, Doug se mostrou desafiador. Ele nunca pretendeu admitir sua culpa. Ele ainda esperava por um milagre, como um recurso bem-sucedido. Doug percebeu que morreria na prisão e quis aproveitar ao máximo sua vida lá. Ele sabia que tinha mais uma carta para jogar, a localização do corpo de sua vítima. Para Doug, o mais crucial era obter o Xbox. Ironicamente, ele teria recebido de qualquer forma, mas desconhecia isso. Inerente a fazer essa troca estava admitindo a culpa. A história que Doug contou fez parecer que ele só queria conversar com Venus, mas ela não resistiu em deixá-lo irritado.
Com sua narrativa, a morte dela foi culpa dela e não devido a um assassinato premeditado. Com a conclusão do negócio, recuperar o corpo da vítima pode trazer algum conforto para sua família. Quanto ao Doug, bem, ele passará o resto da vida com seu verdadeiro amor, seu Xbox. Essas são as minhas opiniões sobre o caso de Venus e Doug Stewart. Por favor, deixe suas opiniões e pensamentos nos comentários. Eles sempre geram um diálogo cativante. Espero que tenha achado minha análise sobre este tópico informativa. Obrigado por assistir.